que artista sou eu que não vendi minhas ações? Quer dizer, eu afundei junto com todo acionista. Você já foi considerado aí entre os homens mais ricos do mundo e entre os mais ricos aí do Brasil. Você já foi considerado aí entre os homens mais ricos do Brasil. Você ficou em sétimo lugar, né? Do Não mundo. é, do mundo, perdão, do mundo e entre os mais ricos aí do Brasil. O que que eu queria saber? Saiu aquela série, né, na Netflix, muita gente assistiu, acredito que muitos aqui também assistiram, e a gente estava aqui fora conversando sobre essa questão, se tinha realmente, se era tudo ali, planejado da forma como foi a sua vida, Sim. né, não até então ali o que aconteceu, todo aquele problema. Aquela série mostra mesmo a realidade da sua vida ou alguns pontos não? Não, muito simples. Uma jornalista, Malu Gaspar, escreve um livro, conversas dela com diretores das minhas várias empresas, porque eu tinha várias empresas, né, e fez essa biografia e vendeu os direitos para comercializar, ganhar dinheiro. Então teve o lado comercial, né, na minha opinião, quer dizer, sem a participação da pessoa principal, porque uma coisa é você talvez falar uma história de um grupo de empresas ou, né, de uma instituição conhecida que tem 100 anos de história. Aqui não, aqui é a história do Ike Batista, não é Sim. verdade? Então, eu acho que eu te comentei, né, o Brasil viveu um período aí onde liberdade de expressão queria dizer falar o que você quiser, né. Eu acho que foi uma abertura excessiva, que a mídia, enfim, obviamente interessada nisso, aproveitou o máximo possível, mas hoje eu acho que o pêndulo voltou para o lado direito, né. Eu acho bem difícil alguém fazer, imagino, alguém bem difícil fazer uma autobiografia, fazer um filme, lucrar em cima de tudo isso, né. O lado mercantilista é horroroso, né, eh, usando o meu nome, tudo isso podia, né. Hoje eu acho que isso está um pouco ou bem diferente. Você não pode mais, o direito, liberdade de imprensa para ali na hora que você começa a afetar o outro lado, né. Sim, eu imaginei, porque tem, por exemplo, a gente vê lá do Trump, né, a gente também não sabe se a história é verídica, então, entre tantos outros, né, outras pessoas públicas a gente vê, mas a gente fica na dúvida. Será que de fato foi tudo isso? Será que de fato tinham essas pessoas? Se era um tamanho grande de equipe, o que que aconteceu? E durante o seu documentário aparece um geólogo, né, que fala que ele sabe, né, que falam lá que ele saiu de uma grande empresa e que ele sabia onde estava o petróleo ali das bacias, e aí no fundo ele não sabia e foi dando aquele problema todo. Cara, eu Isso não é real ou isso é real, mas não foi isso. Vamos lá, pra ser bem preciso, eh, não era proibido você contratar executivos, como até hoje não é, né, de qualquer empresa do Brasil, a não ser aqueles que assinam um contrato de confidencialidade, né. Aí realmente tem gente que fica naquela quarentena, muito hoje acho que quem sai do setor público tem que ficar, não sei, 6 meses sem exercer uma função, né, e gente que tem segredos industriais. No caso da Petrobras, e não existia uma lei de que você não podia contratar os geólogos. Agora, de fato, esse Paulo Mendonça participou do grupo especial lá da Petrobras, da descoberta do pré-sal, né. Então, obviamente, informação extraordinária. Só que o mundo do petróleo é um mundo que é muito caro, né, tudo você tem que entrar num leilão, né, numa licitação internacional, onde tem lá as maiores empresas do petróleo do mundo, tem a Exxon, tem a Shell, tem todos os grandes que todo mundo conhece. E eu ia para o leilão também, tinha essa informação, eu tinha, porque a ideia foi contratar os melhores possíveis, foi por isso que também eu consegui levantar o dinheiro, porque você levanta dinheiro quando você monta um time, né. sim, Então o investidor viu: "Pô, aqui tem um time que é do petróleo, né, participou da descoberta de algo", só que a descoberta lá em 2008 estava no início dela, né. Então isso ia se consolidar só em 6 anos depois. Isso é sim, importante entender. E nesse meio do caminho tem muito dinheiro para ser investido. exato. Mas o que aconteceu no nosso caso, eu estava com a visão certa, eu na época já falava que esses ativos valeriam US$ 1 trilhão, eu vou falar sobre isso num minuto, e por isso que eu quis participar, por isso que os investidores se animaram, né, investiram tanto dinheiro. Sim,
E aí o que aconteceu? 2 semanas, assim, mais ou menos, antes do leilão que estava programado, a presidente Dilma, na época, ela não era presidente ainda, isso foi em 2008, então ela era ministra de Minas e Energia. Então ela pilotava a Petrobras, né. E, de fato, eu nunca reclamei disso, assim, publicamente, e eu acho que o governo estava 100% certo de tirar esses blocos do leilão, porque estava se confirmando que realmente era um gigante. E aí eu falo isso de coração, é um patrimônio que quem descobriu a parte inicial foi a Petrobras, ou seja, uma empresa estatal de governo, e o direito de continuar com aqueles ativos muito valiosos aí na mão do governo, se você tem mais informação, você adia o leilão. Então ela tirou os leilões, tirou do leilão, Sim. né, esses ativos de trilhão de dólar. Então olha a história. Só que a gente foram colocadas outras áreas no leilão e a gente, mesmo assim, os investidores aceitaram: "Olha, vamos participar assim mesmo e vamos pegar áreas do pré-sal, não do pós-sal". Aí essa equipe, junto com o Paulo Mendonça, que foi o líder disso, de uma equipe grande, nós começamos a furar no pós-sal, que é muito menor, né, Olha só. muito menos produtivo, etcétera, e a gente descobriu o petróleo. Só que existe algo no petróleo que depois da descoberta, você tem que entrar com engenheiros para fazer a engenharia de reservatório. O que que é engenharia de reservatório? É você furar ali vários furos, né, para medir qual é o fluxo, né, a produtividade, quanto petróleo vaza por metro cúbico ou por hora. Então esses dados todos, você precisa literalmente de 2 a 3 anos, você fica numa caixa preta. Sim. Então, é uma informação que fica na mão de um grupo de pessoas ou o conselho, né. Fica ali, né, É, fechado. é. E esse grupo fechado, o que que eles preferiram fazer? Eles preferiam enganar todo mundo, inclusive a mim e o conselho, né, que os dados estavam bons, que ia ter produtividade, enquanto eles estavam vendendo ações da companhia. Ou seja, então, na verdade, essa parte da série, de fato, faz sentido, Mas não tá né. assim, né. É, tá mexida, assim, tem algumas coisas mexidas, mas o que mostra e fica claro é que e aí eu vou te perguntar, que esse geólogo pode ter sido um dos grandes responsáveis pela falência da OGX, Ele e o porque ele time não dele. falou a verdade, né, porque ele não abriu isso, Ele e o né. time dele. Veja bem, por que que eu quer dizer, que artista sou eu que não vendi minhas ações? Quer dizer eu afundei junto com todo acionista. Sim. Então eu gosto de citar, não sei se você já viu outra na mídia aí, que eu falo que é muito parecido com o que aconteceu com as lojas americanas, né. Sim, Você não vai me dizer que o eu Jorge lembro. Paulo e o time dele, fraudaram um balanço durante, não sei, 5, 6, 7 anos, que aquilo é a caixa preta. Que os caras operam, olha o que consegue se fazer, inclusive os auditores, né, Sim. concorda? Sim, concordo Mas e acontece, pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa. E aí eu criei algo que eu achei que estava certo, que era o seguinte: esses executivos tinham um bônus, eu dei para eles 1% da companhia de ações minhas, o equivalente a 1% da companhia, que equivalia na época quase US$ 200 milhões por executivo. 5 deles receberam esse pacote, ou seja, eu abri mão de US$ 1 bilhão, sim. ok? US$ 1 bilhão. Só que eles iam receber isso em 5 anos. Então vamos lá, o primeiro ano, ok, eles tinham direito, porque estava cumprindo as metas de furar. O segundo ano começou a vir petróleo, tiveram direito a receber. No terceiro ano, eles já tinham informação da produtividade. Agora a ganância no final do ano, de chegar a fazer um boletim que tinha ou não tinha, eles botaram que tinha. E nem você sabia. Lógico que não. Um relatório fraudado e eu dava as ações. Eu dava as ações, eles iam lá e vendiam. Que absurdo. Isso mostra claramente na série ali, e eu achei que vale muito a pena com o que você vai e coincide com o que você está falando, que é a parte aonde você se sente muito abandonado, porque na verdade eles foram, todos ganharam, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo foi fazendo, foi ganhando, e de repente todo mundo sai, né, e deixa você, o Ike ali, Carol, sem nenhuma como é que você se sentiu? Como é que você ficou, Ike, mentalmente com isso? você cai num buraco, né, porque eu não tinha só a OGX era a maior delas.
Eu tinha 6 outras empresas listadas, mas você perde confiança em nenhuma. Eu era sócio majoritário absoluto. Eu tinha 60 e tantos por cento da companhia, que é algo também muito raro. Foi uma maneira que a gente desenvolveu como recuperar participações, um pouco como o Elon Musk faz. Olha, se eu produzir tanto, criar tanto valor, eu quero X de volta. Sim, O Elon Musk acabou de fechar um novo pacote dele de US$ 1 trilhão. Se ele fizer a empresa valer 6 trilhões. Justo. Essas fórmulas eu já aplicava em 2008, né, dentro da minha empresa. Por isso que eu sempre tive 60 e tantos por cento das empresas. É sim, difícil de entender. Porque normalmente um sócio grande assim, com empresa que vale US$ 20 bilhões, o cara tem menos de 20%. sim, É a regra. O Zuckerberg, pega os exemplos aí do mundo, é assim. sim, Mas existem maneiras de você recuperar participações com performance. Só que aqui o performance, nessa área específica, era de um grupo técnico que só eles meio que sabiam o que acontecia ali. Então, "Oh, caramba, vou vender rápido porque olha, se eles tivessem um pouquinho de decência, literalmente, né, o que que custava eles falaram: "Esse ano não dá", eles não iam receber os 40 milhões do ano, né, equivalente em ações, mas a companhia ia sobreviver, a OGX ia ficar toda ok, ia e modificar ali o que precisasse, né. ali, para de gastar, porque em petróleo você gasta 1 bilhão, Muito 2 bilhões muito por ano dinheiro. só furando, só pesquisando. Quer dizer, na verdade ele não sabia nada. Falava que sabia, mas não sabia. Pelo menos é isso que mostra na série, que ele falava que sabia, aonde Não, tinha não, e não não, sabia. não, você não entendeu, ele sabia, tinha petróleo, eu tô falando aí você vai medir a produtividade do campo, que é outra engenharia. Entendi, entendi. Mas era parte do grupo, era o famoso CO, né, Chief Operating Officer, Sim, é o chefe de operações da empresa. Ele entendi. responsável por essa engenharia do reservatório. Porque, por exemplo, você não vai dizer que a loja americana parou de vender produto, continua tendo Continua produto, vendendo. tá certo? Agora a contabilidade era uma parte importante da estrutura, né, essa aqui foi a parte da engenharia de reservatório. E me fala uma coisa, que no seu na série Ficou que complicado? não, entendi perfeitamente, perfeitamente. E eu fico imaginando porque vocês lidam com muitas pessoas, desde pessoas boas e pessoas ruins, né. O mundo é assim, E né? o mundo é assim. E para os empresários que são grandes, eu acho que até mais. Então como é que você lida, assim, com esse tipo de coisa, sabe, que com as críticas que você recebeu durante muito tempo. Eu queria saber como é que você se sentiu. Você se isolou, você Não, eu fui enxugar os problemas, né. Porque imagina, eu fui resolver, eh, você cria uma crise financeira, porque o valor das suas ações cai 90%, apesar que não deveriam, mas dinheiro é covarde, é, né. Perdeu a mercado cruel também. é cruel, perdeu a confiança, o cara, mesmo você valer 5, o cara vai te jogar para um. Sim, Depois volta, né. Só que no meu foi tão louco e as pessoas todas debandaram da empresa, né, outra prova cabal do que como é que todo mundo desaparece e você não tenta consertar, né. Então a pessoa realmente sai, viaja, lojas americanas, né, igual. É um baque enorme e sabe, Carol, nessas consultorias, nessa minha Ike Experience que eu estou fazendo, esse é o problema de eu acho que 90% dos empresários sempre tem pessoas que entram no grupo, muitas vezes até familiares, e você tem aquela decepção horrível, porque estavam fazendo algo que não era transparente. exato, faltou a verdade, né. É. Então, hoje acho que tem cada vez mais maneiras de você auditar, fazer diligência, mas, ó, no caso das americanas, até a empresa de auditoria estava no rolo, né. Estava e saiu bem caro, porque hoje as ações dela também Tá vendo, mas você vê como é, quer dizer, são exato. pessoas, 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 aí para fazer um rolo grande, você acaba tendo que envolver um monte de gente. Dizer, as pessoas comentam muito sobre isso: "Ah, mas o Paulo Lema, né, e o Cico os que são ali, né, os 3". Mas às vezes, né, muito eu acredito que nem eles sabiam, porque eles não têm como fazer essa Lógico, auditoria, entende? mas pra que eles iam querer se machucar assim? Porque é reputacional. A única coisa que a gente tem é a nossa reputação. Exato, né, e o legado que fica, né. Meu Deus, é o que fica. Então vamos lá, o que que não me derrubou por completo, né? As pessoas falam: "Pô, como é que você aguentou esse tranco todo?" Mas olha, eu sempre soube.
que eu porque não sei se você sabe, mas todos os meus projetos hoje estão em pé. A continuação do OGX é a Prio. Sim, Está é em pé. excelente. Tá em pé com a base, é aquela história, né, o primeiro dono do restaurante vai lá, abre e fecha, o segundo talvez também, o terceiro vai lá e faz um espetáculo. Então, os ativos que bons que começaram migraram, inclusive o prejuízo fiscal todinho migrou para Prio, fantástico, para eles fizeram uma história linda. Falei: "Ok, é assim", mas o legado da história foi criado na OGX. Quem Sim, plantou a semente de uma grande empresa privada, hoje funcionando, foi a OGX. A gente meio que abriu o leque para tirar só a porque no Brasil era literalmente só a Petrobras e talvez aquela, não sei se você conhece aquela Azevedo Travassos, tinha um pouquinho não. de petróleo lá no Rio Grande do Norte, mas não tinha ninguém privado no óleo, porque é um negócio grande, de grandes, né. Hoje você tem uns quê? 5, 6 empresas no setor que a gente abriu essa porta. E em todos os meus outros projetos que estão em pé, dão lucros extraordinários para quem é dono hoje, são legados maravilhosos de infraestrutura, de logística, que primam pela sua eficiência, custo operacional, porque eu tenho uma cultura que as pessoas não têm, as pessoas não entendem que eu sou um engenheiro que se eu não fizer a coisa 10 vezes melhor, não me chame para o jogo, eu não vou entrar no desafio, né, entendeu? Sim, Então você gosta de desafio e você gosta de desafios grandes, mas o né, desafio quando eu enxergo que tem uma boa oportunidade, né. não, oportunidade, de unicórniana, né. Não, Exatamente. né, porque o pequeno é tão difícil quanto o grande ou muito grande. Sim, Eu exato. E o acredito muito grande no quando gigante. quebra pode ser pior que o É. pequeno. E lá na Então, por pode exemplo, falar. na nossa geração de energia, a geração de energia que do Maranhão, quer dizer, até hoje minhas operações são as de mais baixo custo do sistema que fornece luz aqui para você. Os nossos 2 superportos tem mais de 30 empresas multinacionais operando lá. Por quê? Por causa da eficiência, não por causa dos meus olhos verdes, né. Sim, Então, eficiência na veia. Esta é uma cultura da engenharia. Eu sou um fetichista de máquina, enfim, eu vou sempre buscar tudo que está no estado da arte. Não me venha com algo mais ou menos. E se eu entrar no negócio, eu tenho que saber que eu estou no mínimo nos 20% de mais baixo custo daquele negócio. Porque antes de eu morrer, 80% vai morrer. Enfim, estou assim, dando um quadro macro para você.